Bom dia, graça e paz, queridos e amigos irmãos, aluno da Escola Bíblica Dominical. É um prazer, novamente, mais um domingo que o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a sua palavra. E dando sequência ao nosso estudo, que é Doutrina do Espírito Santo, para quem não conhece, estamos estudando a revista Compromisso. Hoje a nossa lição de número 9 fala sobre a posse dos dons espirituais. Eu não sei você, mas eu particularmente gosto muito desse tema, não só dos temas alusivos à igreja, mas especificamente sobre os dons. E nós temos então algumas cartas, principalmente a carta de Paulo aos Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas também um pouco, onde o apóstolo Paulo aborda o tema dos dons espirituais. Nós vamos então, para início, vamos ler o texto que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Esse texto, esse capítulo é conhecido dos irmãos, principalmente esses dois primeiros versículos. Leiamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, seguindo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja seguindo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que quem exerce misericórdia com alegria. Pois bem, queridos, antes de falarmos do que está escrito aqui no capítulo 12, precisamos entender o que é um dom, o que são os dons. Que coisa interessante, Jesus nos salva, né? E o Espírito Santo atua nesse trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele atua nas nossas vidas e nos insere no corpo de Cristo. E uma vez salvos, inseridos no corpo de Cristo, já pertencendo a uma igreja, essa igreja, no caso, uma igreja local, nós somos presenteados com dons. Que coisa interessante, né? Dons, na verdade, é a manifestação da graça de Deus, né? É um presente que Deus nos dá. Hoje nós diríamos e usaríamos a expressão bônus. É um bônus que Deus nos dá. Ou seja, olhando para a sua igreja, Deus disse assim, eu quero cooperadores, eu quero que você seja cooperador desta obra que eu estou fazendo. Então ele nos chama para participarmos da obra. Mas ele precisa então nos capacitar. Geralmente quando nós assumimos um trabalho, não sei se vocês já passaram por isso, existe um período de capacitação quando você assume uma função numa empresa, é um preparo. Nós temos aqui uma capacitação, os dons, na verdade, no plural, mas é uma capacitação
sobrenatural, ou seja, da parte de Deus. Não é minha, não é sua, não é fruto de um esforço pessoal. É uma capacitação onde Deus nos usa, disponibilizando para nós dons, para que nós possamos usar esses dons na sua igreja. Então, nós vamos hoje aprender algumas coisas a partir desse capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Ele diz, olha que coisa interessante, porque pela graça que me foi dada, no versículo 3, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Parece que aqui o apóstolo Paulo já estava logo de início dizendo, olha, vocês receberão dons, mas não é para a sua vaidade, não é para o seu capricho. É necessário primeiro que você reconheça que você é parte, você não é o todo. Você não é o protagonista, você não é a pessoa principal da igreja, você é parte do corpo de Cristo. E ele diz ainda, você precisa ter uma autoavaliação. Interessante quando ele diz isso, no versículo 3, ele diz, olha, não pense de si mesmo além do que convém. Ele está dizendo, olha, seja humilde antes de mais nada. É necessário que sejamos humildes, que vivamos em humildade, para que o Espírito Santo se manifeste na nossa vida. Eu falei isso na aula anterior. É necessário que o vaso que somos nós esteja limpo de impureza, de sujeira e vazio, para que o Espírito Santo manifeste a sua vontade em nós. E essa vontade se dá através dos dons que ele distribuiu para a sua igreja. Então, a primeira coisa que precisamos ter é simplicidade, sermos simples e humildes, entender que não somos nada. O que somos, somos pela graça de Deus. O apóstolo Paulo reforça novamente esse conceito de graça. É um dom que nós comumente chamamos de dom gratuito, né? Manifestação da graça, ou seja, de forma gratuita. Não por mérito, não por você ser bom, não por você ser bonito, não por você ter talentoso, não por você ter formação, mas por causa da bondade de Deus, da graça. Ele nos deu dons. Então, ele nos deu dons. E ele então vai dizer no versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Ou seja, ele quer dizer, e ele faz uma analogia, uma comparação da igreja como um corpo. O corpo é formado de muitos membros. Temos diversos membros. E cada membro pertence a um sistema. Nós temos órgãos específicos que compõem os sistemas. Nós temos o coração e tudo ligado ao coração, os órgãos que compõem, que fazem parte do funcionamento cardíaco, a parte cardíaca do corpo. Nós temos o nosso cérebro e tudo o que envolve o cérebro, o aparelho digestivo, o aparelho urinário. Todo o nosso corpo ele é formado de muitos membros. E esses membros, eles não trabalham isoladamente, ou seja, dependem uns dos outros. Nenhum aqui, irmãos, nenhum membro, por mais que você julgue inferior, trabalha sozinho. Um dedo que você machuque, ele interfere completamente no seu corpo. Quem já teve infecção no dedo sabe como é uma infecção no dedo, que dói, às vezes o corpo todo está sentindo, que o corpo todo padece, porque é um corpo só. Então essa ideia que o apóstolo Paulo primeiro vai dizer, não vivemos e não somos isolados na igreja, nós somos membros uns dos outros, estamos ligados um ao outro, de forma que o que um sente, o outro sente, de forma que o que um faz, o outro faz, e a glória é para a igreja, é para o corpo, a glória é para Deus, não é individualmente para cada pessoa. Então isso precisamos entender para que possamos avançar. E o que o apóstolo Paulo fala? Então, assim como no corpo temos vários membros,
e cada um tem a sua função e não há briga, cada um sabe o que tem que fazer e faz, e as consequências, se um parar, é para o corpo todo, todo o corpo vai padecer. Ele então está dizendo, assim como o corpo tem muitos dons, tem muitos membros, vocês também receberão dons. Ou seja, vocês receberão a manifestação do Espírito Santo na vida de vocês, e vocês vão manifestar isso através de dons espirituais. E ele então vai falar aqui a respeito, só nesse capítulo 12, alguns dons. Ele vai falar sobre ministério, que é o dom, pode ser considerado dom ministério pastoral, e ele pede que haja dedicação, ou seja, se eu quero ser pastor, eu tenho que me dedicar ao ministério. Ele fala também de um outro dom, que é o dom do ensino. Esse dom muito bonito, ele fala que quem faz deve esmerar, ou seja, ser o melhor professor, dar o seu melhor, ensinar com o coração, dando o seu melhor. Ele vai falar também sobre um outro dom, que é o dom de exortação. É um outro dom, exortar. Tem pessoas que têm esse dom de exortar, e exortação em amor, esse é o detalhe. Deve fazer, né, deve se dedicar também. Ele fala aqui também do dom da contribuição. Sim, existe o dom da contribuição. É aquela pessoa que ela dá além do que se pede, ela tem um coração movido para a contribuição. Ela gosta de contribuir não só financeiramente, mas ela contribui de todas as formas. E outro dom aqui também, que é o dom de liberalidade, é aquela pessoa que é liberal, gosta de ajudar, tem prazer em dar, não é presa a bens, mas ela tem prazer em ajudar. O dom da presidência, esse dom da presidência é o dom de liderança, pessoas que lideram, que têm o dom dado por Deus para liderar. E a recomendação é que seja ligeiro na liderança, né? Com diligência, com pressa, e o tempo hoje urge, né? A necessidade de homens e mulheres que se levantem como líderes. E há um outro dom também, o dom da misericórdia. Que dom maravilhoso, né? O dom da misericórdia, socorrer o outro o tempo todo, aquela pessoa que não só se compadece, mas ela age em favor do sofrimento, para amenizar o sofrimento do outro. E isso precisa ser feito com alegria. Que interessante, né? Você vai trabalhar provavelmente com a dor do outro, com o sofrimento do outro, mas você tem que trabalhar com alegria. Então nós precisamos entender isso para avançarmos. A nossa lição fala e tenta definir dom de dons. Dom é o Espírito Santo, é quando nós recebemos o Espírito Santo, ou seja, nós recebemos o Espírito Santo. Todo crente em Jesus Cristo, todo salvo em Jesus Cristo, ele é salvo por conta desse dom que ele recebe do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é esse dom que vai selar o crente para a vida cristã. A partir daí, então, nós temos agora a diferenciação de dom para dons. Dom, essa é o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo. E isso se dá quando nós nos convertemos. Na nossa conversão, nós recebemos o Espírito Santo, até porque é Ele quem participa, quem faz com que nós nos convertemos. Agora, os dons, é isso que nós falamos, é essa capacitação que vem de Deus, sobrenatural, dons. Como nós vimos aqui, nós elencamos alguns dons, mas existem outros citados nas outras cartas do apóstolo Paulo. Então, é necessário que tenhamos essa compreensão do que sejam o dom e os dons do Espírito Santo. Eu queria trazer aqui, mas não peguei, por exemplo, quando nós... um exemplo. Nós pegamos uma salada de fruta. Não sei se você gosta, eu gosto de salada de frutas. Muitas frutas nós usamos para uma salada de frutas. Mamão, banana, alguns gostam, maçã.
goiaba, uva, morango, e somos ricos em frutas, né? Você coloca tudo isso numa vasilha, então ali são os dons. O resultado é a salada de frutas. Com o tempo, depois de alguns dias, se você observar, as frutas se misturam e você fica até com dificuldade de diferenciar os sabores, porque vai ter um sabor único. Esses frutos, todos eles vão formar a salada de fruta, ou seja, uma coisa única. Então os dons todos eles vão trabalhar para uma coisa única, ou seja, o Espírito Santo é quem vai fazer com que esses frutos todos se misturem para que o resultado seja um só. Diferente de uma salada de frutas, onde você consegue separar. Por exemplo, se tiver melão, eu não como. Eu tiro melão, porque eu não como melão. E você provavelmente tem preferência por uma fruta, ou não gosta de uma fruta, você tiraria. Isso é apenas para a gente pensar um pouquinho, para a gente ilustrar, entender o que são os dons. Mas precisamos entender que os dons, como a revista nos traz a lição, é uma efetiva manifestação na vida do crente. O crente é salvo, como eu falei, para que na sua vida cristã, na caminhada, ele faça uso dos dons do Espírito Santo. Não é, voltando a repetir, não é um esforço pessoal. É um bônus. Deus nos capacita para que com ele possamos trabalhar no seu reino. E aí nós perguntamos, está dentro da nossa lição, já que existem muitos dons, essa é a pergunta, e eu lembro há um tempo atrás, há uns 20 e tantos anos atrás, quando nós fizemos um estudo sobre os dons, um material, um congresso que nós participamos, onde você, através de um estudo, descobriu o seu dom, e eu lembro que vinha um inventário dos dons. E um amigo nosso, até pastor, ele fez um inventário, e no inventário dele deu todos os dons. E até deu um dom de celibato, sendo que ele é casado e já tinha filha, inclusive na época. E no dele deu dom de celibato. E aquilo ali foi motivo de riso, de gozação, porque ou ele foi desatento, ou ele não tinha noção de quem ele era. Os dons são muitos, mas isso não quer dizer que eu tenha que ter todos os dons ou que eu tenha todos os dons, não. Eu acho até que seria triste se eu tivesse todos os dons, eu seria uma pessoa nojenta, no mínimo, estranha. Todos os dons? Não. Deus não dá todos os dons porque tem muitas pessoas e todo mundo precisa trabalhar. Ele então vai repartir, todo mundo vai fazer. Eu vou dar pelo menos um dom. Isso sim. Pelo menos um dom cada crente tem. Pode não saber qual é, mas pelo menos um dom cada crente tem. E algumas pessoas me perguntam quando eu faço esse estudo, é um estudo longo, que é um inventário, as pessoas diziam assim, eu não sabia que eu tinha esse dom. Muitas vezes não sabe, precisa conhecer. Ou muitas vezes a pessoa até sabe, acha que tem um dom que na verdade não tem. Então precisa você entender e conhecer quais são os seus dons. Não é difícil, você pode fazer, eu tenho esse material, uma outra ocasião podemos até fazer esse estudo e você vai descobrir. Porque quando você descobre o seu dom, você é uma pessoa que se torna útil, se torna prática. Você não fica solta, perdida no corpo. Imagine você, nessa altura do campeonato, o rim está no nosso corpo, para cima e para baixo, subindo e descendo, tentando se encontrar, tentando se localizar, ele chega perto do coração, tenta se encaixar, o coração diz, não é aqui não. Vai para o pulmão diz, não é aqui não, vai descendo, vai para o fígado, não, você tem o seu local pronto, é lá que você vai atuar e você é importante naquele local. Ou seja, quando nós descobrimos o nosso dom, nós não ficamos perdidos. Algumas pessoas ficam perdidas na igreja local, anos e anos e anos e anos, e às vezes já velha na fé, sem saber qual é o dom, e muitas vezes até atrapalha
o reino, o desenvolvimento das atividades das funções, porque ela quer fazer tudo, e eu já descobri que quem quer fazer tudo ou quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada. É necessário que você aprenda e conheça qual é o seu dom. Se o seu dom é ensinar, então entre no ministério de ensino e se aperfeiçoe e se estude, e deixe Deus te usar no ministério de ensino. Se o seu dom é liderar, um dom riquíssimo, importante, atue e cresça e se desenvolva. O que você não pode é como muitas pessoas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Houve um tempo, principalmente nas igrejas batistas, e eu lembro por ocasião quando nós tínhamos que escolher a liderança, já que geralmente era a escolha da liderança e a troca de cargos era a cada um ano. Hoje geralmente são 2 anos, as igrejas têm adotado o modelo de 2 anos. Mas anualmente a igreja tinha que substituir toda a liderança que envolve professores de todas as áreas da igreja, todos os ministérios da igreja. Irmãos, era um trabalho muito penoso, muito difícil. Às vezes a gente ia para o irmão julgando que ele tinha esse dom, porque às vezes você não percebe, mas nós, quem está de fora, percebe o dom que você tem. E a gente ia para essa pessoa e dizia, não, mas a gente percebe que você tem esse... E ela dizia que não tinha, que não sentia pronta, que não queria nada naquele momento, talvez, uma desculpa, estava cansada. E a gente tinha que apelar para outra pessoa. E às vezes essa pessoa que ocupava essa função não tinha nenhum dom, irmãos. Não era apta para a função, mas ela ocupava a função porque não tem quem ocupe. Então tudo bem, se não tem eu vou fazer. Não funciona, irmão. Porque a coisa no reino de Deus só funciona na igreja, o trabalho de Deus só funciona quando você, através do dom que Deus te dá, da capacitação que Deus te dá, você se permite ser usado. Não adianta você também pensar que você é um super-herói onde que tem todos os dons e todos os talentos. E eu conheço pessoas assim que querem atuar em todas as áreas da igreja. Seria bom se todos nós pudéssemos, mas não dá. Primeiro porque cansa, primeiro porque você vai ficar sobrecarregado, terceiro, porque você não vai fazer bem, porque você está fazendo muitas coisas. Então houve um tempo onde as pessoas brigavam por cargos. Quanto maior o cargo, quantos cargos você tem? Eu sou diretor disso, sou presidente daquilo, faço parte do ministério tal. Irmãos, hoje não. Até porque a nossa realidade hoje é mais dinâmica. Precisa então que você tenha consciência do seu dom para que você seja utilizado de forma a ajudar e não a atrapalhar. Veja o que Pedro vai escrever na sua carta, no capítulo 4, o versículo 10 a 11, ele diz, 1 Pedro, ele diz, na revista tem, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Queridos, que coisa interessante. Pedro aqui resgata uma palavra importante que vai, de certa forma, nos ajudar a entender o que é ter dons. Antes de mais nada, ele disse que os dons servem, redundantemente, para o serviço. Não é para vaidade, é para você servir. Esse entendimento que temos que ter, nós somos servos uns dos outros e servimos uns aos outros, ou seja, servimos ao corpo de Cristo através dos dons. E ele diz aqui, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Bons administradores, essa palavra aqui talvez seja a palavra diáconos, no grego, tem a ver muito com isso. A palavra diáconos era quem administrava o lar. A palavra oikos, né, quer dizer casa.
Eram as pessoas que administravam o seu lar. E agora nós somos servos e nós administramos na casa do Senhor, de forma que todos nós, individualmente, somos servos, somos ministros. Esse nome é um nome chique, né? Mas nós somos servos e precisamos não ser um servo comum, na média, um servo medíocre. Precisamos sermos bons administradores. É isso que Pedro vai dizer. Na multiforme graça de Deus, ou seja, Deus distribui a sua graça de muitas formas, que são os dons. E aí ele vai dizer, se alguém fala, quem tem esse talento, não chamo de dom, mas esse talento para falar, como quem comunica as palavras de Deus. Ou seja, quem fala, por exemplo, quem prega, tem que entender que ele não está pregando por conta de uma avaliação da sua eloquência, do seu conhecimento teológico, não. Mas ele, naquele momento, ele se torna um porta-voz de Deus. Ele empresta a sua boca para que Deus use, através desse dom que Deus pode dar a ele, que é o dom do ensino, o dom da ministração. E ele vai dizer, se alguém sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus. O objetivo do dom não é para que você se torne melhor, não é para que você se torne uma pessoa vaidosa, não é para que você se julgue melhor do que o outro porque você tem esse dom e o outro não, mas é para que em tudo, novamente, em tudo, Deus seja glorificado. Isso se dá também aos talentos, que são outra coisa, né? Por exemplo, música é um talento que Deus concede, diferente, não é um dom, é um talento. E algumas atividades, pode ser até que alguém discorde, mas é um talento, pode ser nato, no caso, e pode ser também um talento dado por Deus para que, ao cantar, Deus seja glorificado. No meio secular, a pessoa quando canta, ela é ovacionada, aplaudida de pé, às vezes alguns minutos de aplauso. Isso diz que ela demonstra que ela é uma cantora ou um cantor maravilhoso. E naquele momento é como se toda a glória fosse transferida para ela. No caso aqui estamos falando de serviço. Seja através do dom ou do talento, que você faz não é para você. Não é para que você seja aplaudido. Nada conta se você for aplaudido. Cuidado com o aplauso. Receba e entregue para aquele que é merecedor de toda. Essa é a expressão que ele vai dizer, de toda, em tudo, Deus seja glorificado. Queridos, nós precisamos entender justamente isso sobre os dons. Essa lição demoraria algumas horas, mas o tempo é curto. Então nós já vimos o que são os dons, a manifestação sobrenatural de Deus na vida da igreja, quando ele distribui gratuitamente, por conta da sua misericórdia e da sua graça, dons, para que exerçamos com humildade, servindo uns aos outros, servindo ao corpo de Cristo, para que o corpo, que é a igreja, e a cabeça, que é Jesus Cristo, seja glorificado. Esse entendimento nós precisamos ter. Mas parece que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, não dá para a gente estudar agora, mas essa igreja de Corinto merece um estudo à parte. Não sei se vai ter. Parece que quando ele fala também a respeito dos dons, houve uma certa vaidade na igreja com relação a isso. Tanto é que no versículo 31 ele diz, olha, busque os melhores dons, ou seja, cada um
Busque o dom que Deus quer que você tenha. Procurai com zelo os melhores dons. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. É quando, a partir daí, ele vai falar sobre os dons, mas ele vai falar de um dom maior, que é o amor. Queridos, não adianta você ter um dom, por melhor e mais bonito que você julgue, ou que outros julguem, se você não tiver o principal deles, que é o amor. A base de tudo, a razão, é o amor. Amor a Deus. Eu sirvo porque eu amo a Deus. Eu sirvo porque eu amo e em gratidão ao que Ele fez por mim, eu sirvo através dos dons que Ele me deu. Essa é a razão principal pela qual nós devemos exercer os nossos dons. É por causa do amor que temos que ter para com Deus e para com os nossos irmãos. Quando você lê os capítulos 12 e 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai entender como é que funciona. Justamente para que a motivação do uso dos dons não seja errada. Eu costumo dizer, aí eu quero encerrar aqui, com relação ao uso dos dons, mais ou menos o seguinte. Imagine um piano para ser colocado no templo. Um piano grande, imagine o trabalho. Pesa muito o piano. Precisa de muitas pessoas para carregar o piano, para colocar onde ele vai ficar. Geralmente ele fica num lugar onde todos possam ver, né? E depois que o piano está lá, chega alguém, senta, toca maravilhosamente bem. E provavelmente vai receber elogios e aplausos. Normal. E as pessoas que carregaram o piano? Eu não estou nem falando de quem fez o piano, que é um gênio. E as pessoas que carregaram o piano e conduziram o piano, onde ficam? Se elas não carregassem o piano até o local, essa pessoa tocaria o piano? Não. Então não é apenas a pessoa que está ali em evidência. Todas as pessoas, o corpo é isso. No corpo tem alguns que sobressaem, mas tem outros que não, estão ali atrás dos bastidores, como no grande teatro. Tem os que estão à frente da cortina, no palco, e os que estão atrás fazendo a peça, o musical, o que quer que seja acontecer, assim na igreja.